Bom, como estamos em plena segunda-feira de carnaval, o Brasilianas.org de hoje é especial. Nós vamos dedicar a maior festa popular do Brasil, comemorada por aqui desde a chegada dos portugueses no início do século XVI. O carnaval hoje é uma das mais fortes marcas da nossa cultura. A festa é comemorada em todas as regiões do país, atrai turistas do mundo inteiro. Por conta disso, é também um grande negócio para vários setores da nossa economia. As grandes escolas de samba, principalmente no Rio e em São Paulo, saem nas passarelas de samba, muitas vezes patrocinadas por grandes empresas. Tem uma crítica a esse lado comercial aí, mas é a parte menor aí da nossa história de hoje. Para falar sobre as diferenças do carnaval de ontem e de hoje, um pouco da história do carnaval, nós convidamos o Oswaldinho da Cuíca, que é um dos principais nomes da história do samba paulistano e mestre de honra da escola de samba Vai, o João Carlos Botezelli, conhecido como Pelão, talvez o mais importante produtor musical aí dos anos 70, 80, 90, trazendo de volta Dona Barbosa, Nelson Cavaquinho e Cartola. E do Rio de Janeiro, o Adelson Alves, radialista e considerado o pai aí de uma grande geração, de muitas gerações de músicos. Aí, aliás, um dia ainda vai ter que ter uma avaliação melhor aí da importância do Adelson, o amigo da madrugada, como é o bordão do programa dele, na história da música brasileira. E a participação do jornalista Marcelo Zanini, lembrando que o programa de hoje é gravado e as perguntas já foram enviadas pelo portal do Brasilianas.org. Eu vou começar com o Adelson, aí no Rio de Janeiro. Adelson, eu queria que ao longo aí de toda a sua experiência com a música brasileira, o seu conhecimento, você colocasse as fases mais importantes aí da música de carnaval no século XX. Rapaz, eu não sei se vou lembrar disso tudo não, porque isso aí, pelo que a gente sabe, começa na casa de Tia Ciata, né, na Praça 11, porque ali que era o mais antigo e eu acho que era o principal núcleo da cidade do Rio de Janeiro de irradiação de tudo que veio dar nisso que você acabou de falar, né? O Carnaval brasileiro é uma festa que o Brasil inteiro cai dentro dela, né? Já caiu, já está dentro. O Rio de Janeiro já está cheio de blocos nas ruas, já praticamente de 2 semanas atrás. Mas o principal, dentro do meu perfil de trabalho, é o afro-brasileiro, como já te falei, da Praça 11, Tia Ciata, porque é ali que estava o Heitor dos Prazeres, que é autor de alguns clássicos muito antigos do carnaval, o Donga, né, que é do primeiro samba, gravado pelo telefone, o João da Baiana, e aí Ismael Silva, o próprio Cartola, era frequentador desse ambiente, o Mano Eloy Antero Dias, o fundador do Império Serrano, e, bom, tem outras figuras mais, né? São muitas, mas principalmente esses, que é o carnaval de escola de samba, porque a gente tem o carnaval, como você falou, que vem da cultura europeia, que é a liberação do ser humano, que é trancado durante o ano inteiro por uma cultura judaico-cristã que aprisiona o corpo, desde quando a Eva caiu na bobagem de morder a maçã, que o corpo do ser humano passou a ser travado todos aqueles países que predominou a cultura judaico-cristã. Na Praça 11, não, é a cultura negra. E na cultura negra não tem história de Adão e Eva, não tem história de mordida da maçã. O negro tem o corpo livre, solto, por isso que ele dança. A Praça 11 é esse carnaval, é o que dá nas escolas de samba de hoje. As escolas de samba foram acopladas ao carnaval, mas, na verdade, ela é uma manifestação afro-brasileira, cuja vertente é essa que vem dos nossos ancestrais da Nigéria, do Congo, de Angola, e que a sociedade botou ali dentro do calendário do carnaval urbano, mas ela em si mesmo, ela é a maneira natural, tradicional, que o negro tem desde os seus ancestrais de tocar o seu tambor, cantar e dançar, né? O negro é o único povo cuja religião
independente do lado espiritual propriamente dito, mas cuja religião culturalmente é praticada com ritmo, canto e dança. São 3 manifestações culturais, né? Isso é da tradição muito anterior à descoberta de Brasil e outras datas mais recuadas no tempo. Muito bom, Deusão. Deixa eu dar uma bicadinha aqui. Em Alô, primeiro Nassif. lugar, eu estou tão feliz de te ver aqui que está na hora de a gente se abraçar e chorar. Você é um grande brasileiro. E eu estou aqui hoje por causa de você e do Nassif, que são grandes brasileiros. Eu me lembro da sua luta e da nossa. Você é um grande brasileiro, não concordava com nada que estava acontecendo e trabalhava nas organizações Globo, na Rádio Globo. E nunca se entregou. Pelão, eu queria que você... Não, o que eu queria perguntar para a Deusão, mas a Deusão, a Praça 11, a tia Ciata, foi fantástica devido aos músicos também. Né? O Pixinguinha tocava lá, Lógico. o Os João 8 da Batutas Baiana. eram dali, né? E isso eu acho Pixinguinha que foi... porque o João da Baiana era um percussionista, o Dong era um violonista. Ali foi a primeira, sem dúvida nenhuma, a primeira grande universidade cultural que gerou tudo isso, né? Inclusive o desfile das escolas de samba era ali, onde tinha a balança, o Cartola, que você dirigiu o Cartola. Eu estou me lembrando que nós estávamos num avião vindo de Fortaleza quando você tinha sabido da morte do Cartola. Vindo E você de estava Salvador, bem, você e eu. bem chateado no sentido, lógico, triste, né? Você estava muito ligado a ele nessa época. Então, o Cartola fala naquele samba dele, Tempos Idos, né? Diz a balança da Praça 11, né? Onde os malandros iam sambar e tal. E, então, ali foi realmente a primeira grande universidade dos fundamentos da cultura afro-brasileira, exatamente ali. Ela é chamada de Pequena África, porque a tia Ciata, ela vinha do Recôncavo da Bahia, né? E ela era como uma mãe menininha, como uma mãe senhora, ela era uma mãe de santo. Porque esse ritmo nosso samba, o tempo rítmico par, 2/4, esse tum, duc, que é o tempo do samba, do choro, é o tempo do tango, porque vem da milonga, porque vem do candombe, lá na Argentina, do dombe, no Uruguai, e aqui tudo, baião, chachado, rojão, entra na América Central, onde a colonização foi portuguesa e espanhola, eles foram tolerantes, permitiram que o negro continuasse praticando a sua religião, que traz no seu bojo todas essas expressões culturais. Por exemplo, já não acontece na América, onde o negro foi obrigado a ficar católico ou protestante por causa do fanatismo religioso irlandês da colonização americana. E aí ele perdeu a mão de tambor. É tanto que o Candeia, que você conheceu bem e que era brabo, né? O Candeia era um ex-policial tinha um lado meio grosso. Ele dizia assim, não quero saber nada agora de crioulo americano. O crioulo americano perdeu de vista a linha cultural da África. Ou seja, o negro americano foi obrigado ele deixou de praticar o ritmo. É tanto que os ritmos americanos são bicudos, são quadrados, eles não têm o molho, o swing, o balanço dos ritmos afro-americanos, como a rumba, o calypso, o cha-cha-cha, até o bolero mexicano, é o mesmo tempo rítmico par, é o 2/4. Do choro, que o Nassif toca também no seu bandolim. Então, a minha visão de carnaval é daí, né? É o carnaval de escola de samba. Mas isso vem Lógico, da não vamos África, né, esquecer Deusão? o carnaval de Braguinha, Então, que é uma figura fora do normal em matéria de importância. Né? O Braguinha deu o maior enredo que a Mangueira fez até hoje, foi o desfile de Braguinha, que ela foi e voltou. Só que ali o Braguinha saía dos salões, que ele era o carnaval de salões, das marchinhas e tal, e veio para a avenida. Foi o que aconteceu também o ano passado, você vê o Gonzaga, que é do Baião, Chachado Rojão, veio para a avenida e ganhou o carnaval, né? Então, para mim, a importância do carnaval maior é esse, que o ponto de partida, como eu te falei, é a Pequena África, é a casa de tia Ciata na Praça 11. Deixa eu pegar um pouquinho o Oswaldinho. Oswaldinho, traz um pouquinho o histórico aí do carnaval
de São Paulo. Quer dizer, o Adelson e o Pelão falaram do elemento negro africano no Rio de Janeiro. Aqui nós temos a Barra Funda também. Mas como que foi o desenvolvimento do samba e do carnaval paulistano? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com você, rever o velho amigo Adelson um pouquinho à distância, mas conversando e podendo ter essa oportunidade de reatar a amizade. Meu amigo Pelão, que nos produziu quando eu estava no Demônios da Garoa, muitas vezes. Alegria de estar aqui. Bom, respondendo a sua pergunta, ou parte dela, porque é uma imensidão, às vezes não dá para você, é tão rico, é de uma riqueza tão profunda a nossa história, que às vezes precisava de 10 programas para a gente, né? Então eu vou tentar ser breve. O carnaval nosso era um carnaval semelhante a alguns estados do Brasil, com a marca europeia, né? Com a presença europeia. E aconteceu semelhante ao Rio de Janeiro, quando das festas de reis, por conta dos ranchos, das folias, que seguia aquela trajetória dos reis magos, e a igreja coibia um pouco a alegria do negro nas procissões. Isso aconteceu no Rio, através do próprio Hilário Jovino Ferreira lá, que foi um dos precursores, e ele mudou a data, foi parar no carnaval, deixou de fazer a festa religiosa e foi para o profano. São Paulo não era diferente. Tinha as festas de Pirapora, dos anos 800, por aí, comentada por Mário de Andrade e por tantos outros estudiosos, e acontecia a mesma coisa com a igreja. O negro, quando era a festa bem, aquela mistura das procissões, que lá Pirapora é muito religioso, com a presença do negro maciça, ele tomava umas cachaçinhas e batia o bumbo no passo das escolas de samba, um pouquinho fazia o repique e tal, e a igreja não gostava muito dessa manifestação. Então o que foi acontecendo é isso, isolou eles no barracão. Do barracão houve uma influência muito grande que se proliferou para a Barra Funda através de Dionísio Barbosa, que nasceu em 1891, antes de Pixinguinha, e teve uma temporada de 7 anos no Rio de Janeiro, 6 anos no Rio de Janeiro, veio para São Paulo de volta em 1913, em 1914 ele fundou o grupo Barra Funda. Ele tocava o quê? Ele tocava pandeiro. Pandeiro? Ele era percussionista, mas ele era um grande pensador. Embora semi-analfabeto, ele fez curso só no Senai, né, de marcenaria. Ele era um sujeito que ele tinha um compromisso com o sociopolítico, com a negritude. Tanto é que o primeiro estatuto do grupo Barra Funda proibia a entrada de brancos. Ah, é? E lá só se tocava polca, valsa, porque não existia o samba ainda. Então, eu queria ver com o Pelão um ponto. Essa questão da marchinha, que tem o samba e tem a marchinha que marca muito o carnaval, principalmente o carnaval carioca. Mas lá atrás, no começo do século, em Recife, você tem o frevo e o frevo rancho, que são, de certa forma, precursores. Né? Que o país é rico, né? Mas qual a influência do frevo sobre a marchinha? Deixa eu aproveitar esse gancho da marchinha. Esse gancho da marchinha, aí surgiu Dionísio Barbosa, com o início do carnaval já mais pesado, com percussão, ele saiu do grupo de choro, de música, e fez a marcha sambada. Marcha sambada, que é o que se faz hoje nas escolas de samba. Acentuação forte na cabeça do compasso, ou no segundo tempo, ou no quarto tempo da melodia, e virou marcha, praticamente. Perdeu a síncopa. Já no começo do século, Dionísio Barbosa, em 1914, já fazia as marchinhas sambadas, né? Então, desculpa te interromper, mas foi importante esse gancho. Não, é que você entra assim, eu já esqueço quase tudo. É sobre o frevo, a influência do frevo na marchinha carioca e na marcha rancho. O frevo, né, Deusão, fez sucesso no Rio também. Mas, E isso você pega qualquer livro o maestro do Nelson Leonardo. Ferreira. Hein? Nelson Ferreira, ele falou. Com o Nelson Ferreira já foi, Nelson Ferreira, o Capiba. no século passado, maravilhoso. Grande compositor e arranjador. O Edgar Moraes lá atrás, no comecinho, né? Entre os pioneiros lá, Edgar Moraes, né?
junto com Edgar Moraes, todo esse pessoal, Tá. que você gosta muito. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa é gravado e as perguntas já foram enviadas pelo portal www.brasilianas.org. Assim, tem a pergunta aqui do Stefano Nascimento, ele é de Curitiba, Paraná. Ele afirma: logo quando nasceu o samba, ele era discriminado e hoje ele é a principal cara do país. Ele quer saber dos nossos convidados o que mudou para melhor e o que mudou para pior durante essa fase entre a impopularidade e a popularidade do samba. Vou perguntar para o Adelson, então. Adelson, a gente tem o período da marginalidade e agora o período da consolidação é a marca do Brasil, efetivamente. Você acha que a relação digamos assim, da elite com o samba já quebrou todas as barreiras ou ainda não? Olha, primeiro deixa eu só dar um abraço para o Oswaldinho, que eu estou tocando muito o samba dele, do Vai Vai, no nosso programa na Madrugada da Globo. Ele me mandou, ou ele ou alguém aí me mandou, ainda na fase de disputa. E estou tocando também o Novo Quilombo. Estou tocando muito aqui, gostei muito dos dois sambas. O enredo, que é samba enredo, né, da Vai Vai, e esse do teu disco. Aliás, gostei de vários sambas do disco. Olha, Nassif, seguinte, essa pergunta que vem de Curitiba, eu queria mandar um abraço para Curitiba, eu sou paranaense, trabalhei no rádio de Curitiba. E eu acho que isso aí está mais ligado ao lado de preconceitos sociais, preconceitos raciais. O europeu, ele era muito fechado nas suas dimensões de civilização e de território. E o negro, para ele, era uma figura muito estranha. Não sei se é pela cor. É lógico que o negro, na África, ele tinha os seus costumes. O caso, isso que veio para cá, né, o ritmo, a percussão, os instrumentos de percussão. Porque o Donga, ele tinha uma tese, a gente está tentando até ver se realiza essa tese dele, que diz o seguinte: o Brasil foi o país que mais e melhor desenvolveu a herança que recebeu da África. Recebeu 3 e fez 300. Ele recebeu os 3 tambores do candomblé, rum, rumpi, rumlé, e fez as peças das baterias de escolas de samba, que quando estão completas chegam perto de 200, 300. Então, ele já, quer dizer, tudo isso é dessa essência que veio de lá. E o europeu, eu acho que ele viu o negão, né, crioulo, o tipo físico, costumes diferentes, o negro mais solto. O caso que o Oswaldinho citou, o padre estranhava o negro nas procissões que ele começava a querer dançar, porque o negro dança dentro da cerimônia de candomblé, ela é dançada. Porque na cultura negra o corpo não é pecado. Por exemplo, o seu Rufino, um dos fundadores da Portela, o último que ficou vivo, né, Paulo Benjamin de Oliveira, o Antônio Caetano e o Antônio Rufino. O seu Rufino, ele ia para a casa da vovó Maria Joana Rezadeira, a mãe de santo do Império, tinha a cerimônia do centro espiritual dela, e quando mal terminava a cerimônia, começava o jongo. E todo mundo dançava no mesmo ambiente, na mesma sala. Né? Por quê? Porque na cultura negra, então o negro vem com toda essa liberdade, toda essa maneira solta de ser, e o ocidental é travado, ele é preso pela cultura judaico-cristã que proíbe, né, esse tipo de manifestação. Tá. Então, eles estranhavam essas coisas, acabaram criando algumas barreiras, mas que, com o correr do tempo, elas foram sendo superadas, foram percebendo que isso não era nada mais, nada menos do que expressões culturais do povo negro. Elas começaram a ser mais aceitas, e hoje, num desfile de escola de samba na Marquês de Sapucaí, você vê dentro das escolas gente do Recreio dos Bandeirantes ou da Europa, que vem muito para o Brasil, e sai em escola de samba. Mas até eu lembrava outro dia, um documentário da Voz da América, com o Cole Porter, aqui no começo dos anos 50, vendo a banda dos Fuzileiros Navais, e ele se surpreende, porque o surdo na frente lá, o bumbo, eles tocavam sambando. Então, antes do intervalo, nós vamos dar uma pequena palhinha do Oswaldinho da Cuíca, que vai chamar, quem é o seu acompanhante, Oswaldinho? É o grande compositor
e parceiro, irmão, o Guilherme Lacerda, que é cavaquinista. Então, Guilherme, entra na roda aqui, Guilherme. Vamos batucar lá no paieiro, paieiro, paieiro. Temos que levar nosso pandeiro, pandeiro, só pandeiro chega. Vamos batucar lá no paieiro, paieiro, paieiro. Temos que levar nosso pandeiro, pandeiro, só pandeiro chega. Bom, voltamos com o Brasilianas.org especial de carnaval. Hoje contamos com a participação de Oswaldinho da Cuíca, João Carlos Motizelli, o Pelão, e do sul do Rio de Janeiro, Adelson Alves, da Rádio MEC. Eu queria ver com o Pelão essa questão que foi colocada no bloco anterior sobre o elemento branco no samba. Já se falou muito da influência africana. Como que é o elemento branco no samba, Pelão? Isso eu aprendi no Rio, quando eu morei algum tempo lá. E eu ia muito lá mesmo, não morando lá. Para mim, eu acho que foi uma conquista do morro, foi uma conquista do preto, foi da raça negra. Trazer esse pessoal de fora para as escolas. Claro que veio bicheiro, essas coisas todas, que não é da nossa turma, né? Mas eu acho que foi uma grande conquista, eu acho que tivemos bons passistas, compositores, todos brancos. O Adelson tinha o melhor programa de samba no Rio, de madrugada, onde se viu. Então, Paranaense branco. eu queria aproveitar essa questão do branco, Adelson, lá atrás, o Erivaldo Martins, ele foi um dos compositores que fez músicas de candomblé, que cantou candomblé, cantou a Praça 11. Como que foi esse início da assimilação, digamos, dos brancos pelos terreiros e pelo candomblé? Bom, primeiro deixa eu dar um abraço no Guilherme Lacerda, dizer para ele, como também no caso do Oswaldinho, que eu gostei muito do disco do Guilherme. Estou tocando muito aqui, viu, Guilherme? Na Rádio Nacional, na madrugada da Nacional. Olha, Nassif, o seguinte, como o Pelão falou, aliás, existe um refrão que vem do tempo das senzalas, que diz assim, tambor, 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 vai buscar quem mora longe. Né? Quando o negro tocou o tambor no morro, o branco na cidade ouviu e foi para lá. Né? O tambor tem esse poder mágico de trazer as pessoas para perto dele. E como se você pegar o Rio de Janeiro, você tem isso na Baixada Fluminense, em vários lugares. O caso da Beija-Flor, do Leão de Nova Iguaçu, você tem Mangueira, você tem Imperatriz em Ramos, você tem o Estácio aqui no centro, perto de onde era a Praça 11, você tem Madureira, tem Império em Portela, você tem a Mocidade em Padre Miguel, e sem falar as escolas de segundo grupo, blocos. Então, isso aí tem um poder muito grande de uma magia, né? De atrair as pessoas. E os operários, de maneira geral, brancos ou negros, mas no caso aí citar os brancos, eles não têm preconceito contra o negro. Quem tem é mais as elites, mais lá em cima, no topo alto do esquema. Não é? Então, eles foram se integrando. Por exemplo, o Vitamina do Salgueiro é branco e é um super passista. O Gilson da Portela é branco e é um super passista. Doutor Murilo, que hoje é advogado, é branco e é um super passista. Carlinhos e nós de tivemos Jesus. algumas passistas brancas importantes. Tivemos os negros, o Tijolo, por exemplo, Gargalhada da Mangueira, e que marcaram muito. Mas também tivemos isso. Né? E hoje até o Carlinhos de Jesus, que na verdade é passista de Cavalcante, da área da Escola de Samba em Cima da Hora, da família do governador do Rio de Janeiro, né? Sérgio Cabral, que é amigo nosso, amigo meu, amigo do Pelão, é uma família ali de Cavalcante. O Carlinhos de Jesus, que hoje é muito conhecido como dança de salão, mas ele começa ali.
Carlinhos de Jesus é branco. Então, e o Erivelto era um cara, ele tinha muita conexão, muita ligação direta com essa expressão da cultura popular geral, porque, na verdade, ele era sambista, né? A Dalva era mais cantora no sentido tradicional, como um Francisco Alves, um Orlando Silva, mas o Erivelto, e eles eram ligados ao Nero Chagas, que era uma família negra do Morro do Borel, de sambistas tradicionalíssimos, fundadores do que é hoje essa escola de samba Unidos da Tijuca. Então o Erivelto tinha essa conexão. E Noel, você vê, Noel era branco, e o que o Noel fazia era samba. O Tom Jobim, que muita gente não sabe, o Tom Jobim é muito ligado ao Morro do Cantagalo. Ele era amigo íntimo do Doca, do Pistão de Gafieira, que muita gente pensa que é uma figura lendária, não é. O Doca era um compositor, tocava na noite, era divulgador de música de carnaval e era do Morro do Cantagalo, em Ipanema. A mulher do Doca era a cozinheira da Tereza Evania, Tereza da Praia, mulher do Tom. E o Tom ia lá para o Morro do Cantagalo, cantar samba com o Nelson Cavaquinho, Buci Moreira, Arnô Carnegal, Doca e tal. Então você vê, e a bossa nova, na verdade, é samba. Ou chega de saudade. É samba, bossa nova. O que ela tem de diferente é a harmonia mais sofisticada. O Tom tinha uma cultura musical. Ele era maestro, escrevia música, fazia arranjos e tal. Então, quer dizer, o samba sempre teve esse poder de atrair, né? É uma magia que ele tem, tanto que ele, como diz o segundo Donga, né? Olha, foram os 3 tambores, e esses 3 tambores, eles são tambores que têm magia. Tem uma mironga, aquele termo usado pelo negro é mironga, que é esse poder mágico de encantar as pessoas. E acabou encantando o Brasil, né? E hoje até o mundo, vem gente do mundo inteiro para ver o desfile das escolas de samba e até participar dele. É isso. Eu queria ver com o Oswaldinho, aqui se falou do fato do Brasil ter incorporado o tambor africano mais do que os Estados Unidos. E a gente comentava você comentava no intervalo outros instrumentos que vieram se agregar, o cavaquinho, o violão. O que é essa mistureba aí que acabou dando essa maravilha de música brasileira, Oswaldinho? De onde que vem as demais influências? A grande conquista dessa riqueza brasileira, essa conquista se deve à miscigenação. Porque o instrumento mais usado hoje na escola de samba é a caixa e o surdo, e é branco. É a caixa dos povos sarraceno, é militar, é de guerra. O tambor, que não é africano, é diferente do tambu, né? Vem de tabur, que é de árabe, né? O tambor vem também desses povos sarracenos, desses povos antigos, que também é militar esse instrumento. Então, complementando o que você citou, a influência dos instrumentos árabe, do cavaquinho, enfim, que foi para Portugal, veio para o Brasil com o nome de braguinha, e todos, o violão e outras coisas mais. Então, Cuba, que tem a mesma etnia que o Brasil, é Congo, Angola, tem a santeria deles, mas não é tão rico que nem o candomblé nosso, a diversidade do nosso candomblé. E, por exemplo, da Umbanda, que tem 105 anos de existência, tem pouco... E vem cá, de acordo com a região do país, tem características diferentes essa música do candomblé? É diferente? Não, o candomblé não deveria ter. A mistificação é que faz a diferença. Mas, por exemplo, vamos pegar uma coisa aqui, o samba rural paulista aqui do... Como é que chamava? Pirapora? Não, do samba rural aqui, de Pinhal aqui, que era o... Barra Funda. De Piracicaba, da Pirapora. região. O Solano Trindade fazia. Então, você tem o samba rural paulista, inclusive da região de Pinhal lá, que era aquele pessoal paulistano da Glória. Eu tive no Maranhão um tempo atrás, me trouxeram um CD de um sambista do Maranhão, que é um samba rural, mas semelhante em tudo ao samba rural paulista. É por causa é o da... Lelei de Caixa. É o Lelei de Caixa. Tem um pandeiro enorme, assim, grande, 100 platinelas e um repique. Mas então, é a influência nordestina. Você pode ver que todas elas levam essa batida. Tão, 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 que o samba rural leva. Essa influência dessa grande, né, colonização, principalmente dos holandeses então, e tal. Se for pegar a história... O samba rural subiu com os bandeirantes, mas os bandeirantes não chegaram no Nordeste. Né?
E a gente vê muita semelhança, que daí é um elemento negro também que faz essa colagem, né? Mas mudou bastante o samba rural. O samba rural de ontem, ele era inspirado mais na religiosidade, sabe? Na Folia do Divino era purugutum, purugutum. A própria Congada. Mário de Andrade já final dos anos 30, reclamava da mudança da infiltração do branco e começou a receber a influência do Nordeste. Tum, 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 tum. E é o que se faz hoje. E antes não era assim. Vamos pegar um ponto importante de São Paulo, que é o elemento italiano aqui, que entra pesadamente, aí através de várias pessoas. Você tem jeito de ser descendente italiano. Sou descendente. Então, o que é esse universo? Como que esse universo italiano se junta com o universo da Barra Funda? Em que época? Da Barra Funda e do Bexiga, né? Mais precisamente. Bexiga, a Barra Funda era mais negro. E o Bexiga é o elemento italiano. Isso, era mais negro, Barra Funda. A poética, a poesia e a convivência. O Geraldo Filme já falava. O samba rural que eu queria lembrar é do Geraldo Filme. Geraldo Filme. É. Né? Então, leva essa levada também que eu falei. Eu era menino, mamãe disse eu vou me embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Essa levada, né? Essa levada que vem do Nordeste. Mas já é um samba rural deturpado. Tá. É um samba rural urbano. Quer dizer, ele não é rural totalmente. Era um samba já... Quer dizer que a base do samba rural que você fala são as festas religiosas. Que era a confluência, não era a única festa do Divino, não. A Folia de Reis era praticada à noite, né? De dia era... Então, não é a única. São várias vertentes do samba que influenciando aos poucos. Se a gente estudar a célula de cada uma, você vai ver que tem um pouquinho de cada, né? Eu estava folheando o seu livro, não deu para ler em detalhe, mas eu vi uma foto lá do Zezinho do Banjo. Sim. Fala um pouquinho do Zezinho do Banjo. Ele nasceu em 1911. Para mim foi um gênio da música brasileira, que chegou a acompanhar Carmen Miranda. Eu e quase foi conheci. esquecido Um pouquinho da antes de morrer, história. ele veio em São Paulo, o filho me ligou. Ele era que nem o autor de Gente Humilde lá. Garoto. Era que nem Garoto. Ele construía os instrumentos, banjo, cuíca, ele era um bom cuiqueiro, cavaquinho, violões, tocava aquele tenor, era um gênio. Eu tenho um disco dele acompanhando o João Pernambuco, ele fazendo o baixo, o João Pernambuco. Então, solando. era um gênio que foi esquecido, porque geralmente a história de São Paulo não é que ela seja o túmulo do samba. Jogaram terra em cima da história, da nossa história. Ela é muito rica. Zezinho do Banjo, que fundou também a escola de samba Morro da Casa Verde, era um gênio da música brasileira. Só que ninguém tomou conhecimento. Seu José Narciso Nazaré. E ele que fazia a dublagem da voz do Zé Carioca quando... Eu não sabia essa passagem. Quando ele morou nos Estados Unidos, pelo que me contaram. É. Perão, se a gente pega um pouquinho o carnaval mais recente, quer dizer, a eclosão... A gente tem nos anos 50, toda aquela fase da Cabeleira do Zezé. Aliás, hoje estavam dizendo que a música mais cantada no carnaval ainda é a Cabeleira do Zezé. Aquela fase do João Roberto Kelly, depois tem antes a fase do Braguinha. E quem são as pessoas que marcam, digamos, a marchinha de carnaval, especialmente a marchinha de carnaval, já que falamos bastante do samba? Aí seria as marchinhas de salão, né? Não seria da escola de samba. Tem vários, e eles sempre têm duplicidade nas letras, né? Duplicidade em que sentido? O duplo sentido, você fala? Você veja, o autor da Você Pensa que Cachaça é Água é de Londrina. Esse ano a prefeitura de Londrina cortou toda a verba do carnaval, não tem um tostão. Aí a família dele, todo mundo, levou um susto, né? Me ligaram para mim, você sabe o que está acontecendo? Eu falei, eu? Eu não sei, não. Mas isso teve marchinhas proibidas, teve... É um grupinho que vive disso até hoje, Luiz Nassif. Que recebe muito direitos autorais no carnaval. Porque todo mundo toca, você passa, está na lista lá. São sempre os mesmos? Hein? São sempre os mesmos? São. Bom, vamos a mais uma pergunta que o Marcelo Zanini levantou aqui dos nossos telespectadores e internautas. Lembrando que o programa é gravado e as perguntas já foram feitas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo.
Nassif, tem uma pergunta aqui sobre os desfiles das escolas de samba de São Paulo. Veio da Roberta Veloso, de Santo André, aqui do ABC Paulista. O Carnaval de São Paulo costuma ser criticado por ser uma espécie de cópia do Carnaval do Rio de Janeiro. Isso porque a origem aqui em São Paulo é nos cordões de carnaval. Ela pergunta o que aconteceu para ser assim, se vocês concordam com essa afirmativa. Oswaldinho, isso aí é direto do seu peito, Oswaldinho. Fala Olha, meu querido homem Pelão. da baliza que jogava pra É cima. verdade. Meu querido Pelão, não é só São Paulo que é cópia. O mundo inteiro padronizou. Você vai em Portugal, tem escola de samba que é verde e rosa, uma cópia da Mangueira. Então, você vai no sul, que lá eram as tribos que tocavam supapo, com a pele de um lado só e batia com a mão. Hoje é escola de samba. Então, o país inteiro se curvou, graças a Deus, ao grande desfile das escolas de samba carioca, que só veio a fortalecer a nossa trilha sonora no Brasil, que é o samba. Então isso foi muito benéfico, a gente fortalecer esse laço, né? Embora o prejuízo de São Paulo foi grande com a perda dos cordões, que podia ter crescido tanto quanto as escolas de samba e desapareceram. Então tem esse detalhe. É a lei natural. O que faz sucesso é copiado. Papai Adão, Papai Adão, Papai Adão já foi o tal. Hoje é Eva quem manobra, a culpada foi a cobra. Papai Adão, Papai Adão, Papai Adão já foi o tal. Hoje é Eva quem manobra, a culpada foi a cobra. Uma folha de parreira, uma Eva sem juízo, uma cobra traiçoeira, lá se foi o paraíso. Hoje é Eva quem manobra, a culpada foi a cobra. Hoje é Eva quem manobra, a culpada foi a cobra. Bom, voltamos com o Brasilianas.org, hoje um programa especial de carnaval. Eu volto para o Adelson, no Rio de Janeiro. Adelson, você tem agora esse fenômeno que digamos, está sempre presente no Rio de Janeiro, que são os blocos. De que maneira que os blocos evoluíram nesse período em relação às escolas de samba? Bom, é o seguinte, Nassif, mesmo bloco, para rachar o cano, era o Bafo da Onça, que tinha o Oswaldo Nunes, tinha o Walter Dionísio, que fez de madrugada, bateram palmas no portão, não era dona do meu pobre coração. Aí o Cacique de Ramos, que ainda continua bloco, e que é, na verdade, uma mini escola de samba. A gente tinha o 20 de Ramos, que explodiu na época com um clássico de samba, tipo samba de quadra. A gente tinha o Namorar Eu Sei, tinha vários blocos que acabaram sendo absolvidos pelas escolas de samba. Hoje tem uns blocos de branco na Zona Sul, e que, na verdade, eu não sei se o pessoal de Ipanema, Leblon, hoje também Recreio, quis dar uma demonstração de força com relação às escolas, diante das escolas, em contraponto com as escolas de samba, e faz um carnaval de rua que é meio parecido com o Cordão da Bola Preta, que é até a nossa vizinha aqui, bem do lado da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro. E até alguns sambas, por exemplo, o Chico Salles, que é um compositor nordestino, mas vive no Rio há muito tempo, tem bons sambas. O Noca, os compositores de escola de samba acabam sendo assimilados para fazer sambas para esses blocos e tal, e voltaram a dar uma certa vamos dizer assim, ocupar as ruas, porque antigamente os grandes carnavais eram em clubes,
das marchinhas, como você começou, Nazife, e a gente esqueceu de falar na Chiquinha Gonzaga, que fez o Abre Alas, né? O Abre Alas que eu quero passar, eu sou da Lira, que era em homenagem a um bloco da Lira, né? Lira de Ouro. Então, era mais clubes, as grandes sociedades, clubes e tal, e tinha uma certa presença de rua. Esses blocos de hoje, eles continuam saindo assim nos bairros, né? E o Bola Preta, que hoje é praticamente um bloco, tem o monobloco, tem os Escravos da Mauá, que na verdade é um movimento de samba que acontece ali na região da Praça Mauá, porque ali é uma região afro-brasileira, a Pedra do Sal, que hoje é um lugar mítico do samba no Rio de Janeiro. Então eu acho que é isso, eles quiseram imitar um pouco, ou quiseram dar uma demonstração de força, mas eles realmente não têm a importância que tem as escolas de samba. Né? Bom, essa uma questão... mangueira na avenida, e agora, por exemplo, que as escolas estão fazendo ensaios técnicos em ruas, o Salgueiro faz na Conde Bonfim, a Mangueira faz lá na Visconde de Niterói, fazem também na Marquês de Sapucaí, é outra coisa, né? É um negócio muito mais dinâmico, com muito mais impacto. Isso aí fica uma coisa meio doméstico, ligado mais aos bairros. Então, pegando um pouquinho essa questão do intrudo, né, do carnaval de rua, que o carnaval, a influência do carnaval carioca, das escolas de samba a partir do final dos anos 60, praticamente pegou o Brasil inteiro, que o Oswaldinho colocou, e liquidou o carnaval de rua em muitas cidades também, né? O carnaval de rua em São Paulo ainda tem expressão? Tem algum lugar que se tenha carnaval de rua aqui? Temos. Onde, Pelão? E cresceu muito. Hoje não é só a banda do Redondo, não, e nem a do Candinho. Hoje temos praticamente em todos os bairros, tem blocos, e o pessoal sabe. Aquela que sai na Faria Lima, que era maior, saía até na Oscar Freire, você vê que luxo, né? Em cima de Salto Alto. É todo mundo de salto alto. Agora o meu querido Adeuzão nos citou a banda de Ipanema, que o ano que vem vai estar completando 50 anos. E é de uma turma que nós gostamos, né? Beijo para eles. Se fosse pegar, digamos, assim de memória aí, quais são aqueles compositores de música de carnaval que te chamam mais aí ao coração aí? Mas você diz o popular... De Lamartine até... de rádio? Sem dúvida é Braguinho, Lamartine, Ari Barroso, que esses são imortais e é o que mais produziram, né? Você pega o carnaval de 30, de 40, você tem que fazer 10, 20 discos. Só não dá. Como você vai fazer os melhores samba-enredos, você tem que escolher 12 só. Aí você fala, ficou fora quantos? 200. Agora, não teve essa renovação da música de carnaval, de salão, né, Pelão, de uns anos para cá. Teve aquela fase do Caetano Gil, lá dos Eu acho que freguinhos. não voltou aquele carnaval de salão como era. Eu ia até citar um aqui, por isso essa minha cara de meio safado, aquele que tinha lá no aeroporto. Pô. Fora os de Poços de Caldas, que eram os melhores do interior do Brasil. Claro. Poços de Caldas não tinha sido citar. A do aeroporto realmente era um carnavalzão. Como que era? Era daquele cara que tem uma boate, ele era legal ali na Boca. Não é Oasis, não, né? Não é o Oasis, não. Bom, no Rio você tinha os desfiles do municipal, os desfiles da fantasia, que perderam expressão também, mas eram... Mas os desfiles estão voltando aos poucos, mas isso já é uma tradição europeia, né? Isso já vem da minha Itália, vem da França, que você quer queira, quer não, teve uma colonização muito forte no Nordeste durante 15 anos, né? Você passa despercebido quando você olha para um cara, olhos azuis, olha para o outro também. Você é filho de quem? Um é neto de holandês, o outro é bisneto de... Então, Zaldinho, então vamos voltar ao embranquecimento do samba aí. Falando dos olhos azuis. Ele falou dos olhos azuis, da influência holandesa, mas quando houve a mudança no samba de Pirapora, que deixou de... entrou um grupo que até hoje perpetua,
Maria Esther está lá, ela é de 1924, ela comanda o samba ainda, está com 80 e poucos anos. Então, 24 é com 90 anos. Já. Então. Quem inventou esse samba lá é o Norato Missé. O nome já é francês. E a família dele, que eu conheci, está lá ainda, sobrinho, é tudo de olhos azuis. Todos de olhos azuis, não olhos verdes, não, olhos azuis. Família, né? Toda. Era tudo branco. E, cara, se fosse pegar os compositores atuais aí, quem que você destacaria, Oswaldinho? Tá meio difícil, porque tá pulverizado. Tem muita gente, muito, mas qualidade é pouco. E está muito pulverizado, porque agora é muita gente. E não tem o que nós tínhamos antigamente de fazer um registro com qualidade, que era a indústria fonográfica. Então se gravava o compositor que era bom. Então o produtor tinha olho clínico, não, isso aqui fazia... Chegava a época de carnaval, cada gravadora, CBS, RGE, Mucambo, seja lá quem fosse, tinha 4, 5 LP, a época que eu mais ganhava dinheiro. Porque eu fazia 2 LP de marcha na RCA, depois mais 2 LP de samba lá mesmo, depois corria para o Odeon, corria para as outras gravadoras e se registrava muito, mas tudo coisa com qualidade, né? É claro. Então, o Pelão, ele mencionou lá essa questão do direito autoral, da dupla autoria e tudo. O Altamiro, quando ele esteve em São Carlos, lá naquele festival, eu até gravei uma conversa com ele, e ele me dizia que a mais conhecida marchinha de carnaval brasileira, do amigo dele, do Benedito Lacerda, que é a Jardineira, o Benedito estava num bar no Rio de Janeiro e alguém cantando a marchinha do outro lado, ele ouviu o sujeito cantando, nem viu a cara do sujeito e acabou se baseando aí para compor a Jardineira. Quer dizer, essa tradição da venda de música ou da apropriação de música no carnaval é histórica, né, Pelão? Não, essa tradição, isso é muito antigo. Eu tenho o recibo do Silvio Caldas comprando música. De quem? Você se lembra que era o vendedor? Eu me lembro quem são as testemunhas, o Marcos Porto e o Ari Barroso. Olha só. E com estampilha, tudo. Ah, é? Estampilha na época chamava. Selo. E quem vendia? Os grandes vendiam também? Ismael Silva vendia também? Vendia. Ismael vendia. O Ismael, no fundo, era meio preguiçoso. Também teve metido com negócio de drogas. Aí o Ismael é aquele cara, você chegava na casa dele, claro que não ia abrir a porta, você escrevia um bilhete. Ismael, querido, eu estou no bar ao lado, se você chegar a tempo, vou ficar 10 minutos. 10 minutos estava lá, mas você por aqui, eu estou chegando agora em casa. Não, ele pegava o papel, via quem era, uma olhadinha e descia. Mas houve muitas coisas assim, mas nós não temos que mexer nisso. Sabe, o que nós temos é que agradecer essas escolas de samba. Eu vibro, para mim essas escolas de samba, cada uma é um exército. Sabe, de guerrilheiro para falar, olha aqui, essa é a nossa cultura. Estamos aqui, velho. Se for o caso, dá porrada nos caras que eles entendem. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini no portal do Brasilianas.org. Essa pergunta aqui, Nassif, é difícil e é pro Pelão e pro Oswaldinho. O Bruno Dias da Bahia, ele pergunta qual a marcha de carnaval ou música que mais marcou a vida dos dois. Da Bahia? Não é da Bahia. O telespectador é da Bahia. Mas ele perguntou qual que é a marcha que mais marcou a sua vida. Provavelmente é alguma de adolescência que você lembra da primeira namorada. Pode ser uma marcha rancho? Claro. Então a Goiabada Cascão, de Aldir Blanc e João Bosco. Como é lindo, hein? Eu pensei que ela ia estourar, mas e Arranjo do Radamés em Atos. Até hoje a gente cantamos lá em Poço do nosso sarau lá, viu? Oswaldinho, qual é a sua marcha? Aquela de Noel e do... As Pastorinhas? Não. Braguinha? Não, também não é Braguinha. Oh, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu lembro a música. Pierrot Apaixonado. Do mineiro lá, o... É dos dois, o meu Ah, meu Deus do céu. Você era o Pierrot Apaixonado. Pode ser. E a minha é aquela do Ari Barroso e do Vinícius de Moraes. Já vem raiando a madrugada,
Acorda, que lindo. Mas a Marcha Rancho, ela teve essa fase da Goiabada Cascão, teve a fase dos anos 60 também, que surgiu uma geração de marchas ranchos fantásticas, e depois se perdeu No caso essa. nosso de São Paulo, eu defendo essa seguinte tese. Nós viemos da Marcha Rancho para o samba, não foi? Mas eu acho que a influência é o frevo rancho lá no começo do século, né? O frevo rancho, mas eu acho que o grande samba, que nós estamos falando dele, os músicos mais inteligentes do Teatro Municipal do Rio e coisa assim, olharam e falaram, pô, isso, ainda bem que isso só tem 2 meses por ano, né? Que depois a gente ia ganhar grana como? Aí eles fizeram o quê? O samba-canção. Depois do samba-canção surgiu o quê? Quer dizer, você vê, mas o pai foi o samba ali que arrumou serviço para todo mundo. Minha bossa nova. E é fantástico. Bom, nós vamos chegando ao fim aqui e vamos para mais uma palhinha aí do Guilherme Lacerda com o Oswaldinho da Cuíca. Nos anos 40, a escola de samba Vai-Vai tinha também seus compositores que faziam as marchas sambada. Fala.